estava ainda ouvindo uma reportagem de toda essas políticas de liberação do uso de drogas, hoje esse uso demasiado desenfreado de bebidas alcoólicas, isso também influencia para o desencadeamento de uma situação extrema dessa? Sem dúvida. Porque a bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central. Maconha também deprime o sistema nervoso central. Tem muitas pessoas que usam medicações e isso tudo potencializa os efeitos, que são efeitos de amnésia, efeitos de diminuição de reflexo. Então, isso tudo pode atuar como um gatilho para o suicídio. Existem essa questão da dependência química e a dependência psicológica e dependência também por redes sociais, por pornografia online. Então, isso tudo cada vez mais prevalente no consultório. Então, são pessoas que têm depressão ou ansiedade junto com a dependência química e acaba sendo um mosaico. É um dos motivos pelos quais as pessoas não entendem muito a psiquiatria, porque as pessoas querem colocar esse paciente numa caixa, como se tivessem vários diagnósticos e cada um tivesse um diagnóstico diferente. E, na verdade, não é assim. Na verdade, é tudo meio misturado. Por isso que a gente chama de mosaico. O transtorno depressivo, ele não é só um transtorno depressivo, geralmente. Ele vem associado com sintomas de ansiedade. E existe um diagnóstico que chama transtorno misto. Então, é muito comum a pessoa com depressão ou com ansiedade, ou até esquizofrenia, bipolaridade, ou transtorno de personalidade, ser dependente químico. Então, as coisas, ou dependente emocional. Vem tudo junto, e eu acho que faz parte, Franklin, da tua pergunta anterior, lá no início. O que é emocional, o que é psiquiátrico, o que é cerebral, e não tem como nós desconectarmos tudo isso, é tudo junto. Chega um ponto que se conecta. Exato. Tudo. Por isso que quando eu estou estudando, eu não estudo o livro, apenas a técnica, isso é básico, nós temos que saber, mas a filosofia faz parte também. Sim. A espiritualidade faz parte disso tudo, porque o ser humano é isso tudo. Então, nós somos... E a psiquiatria, ela talvez seja tão mal entendida exatamente por essa complexidade. Porque existe tudo junto e misturado. E nós precisamos tentar selecionar para entender. E aí vem a questão também de ter informação, que é diferente de ter conhecimento. Informação, a gente olha no Google, na Wikipédia. E aí a gente pega esse monte de informação que não necessariamente são erradas. E a gente joga num contexto de experiência, em outros contextos, outras especialidades. Então, é assim que se adquire conhecimento. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Com a informação, com a experiência e com essa visão mais ampla, que é muito importante. É o ser humano. Doutora Vanessa, e hoje, né, com base em tudo que a doutora está falando, entre as faixas etárias, criança, eu acredito que seja uma cifra que não apareça, mas entre jovens, adultos e velhos, quais que a sua experiência, os índices demonstram assim, quadros mais propensos e os números retratam uma pendência ao suicídio? Em todas as faixas etárias tem aumentado, em todas elas. No adulto mais, no idoso mais e na criança cada vez mais. Então, existe uma prevalência, mas todas elas, em todas as faixas etárias, estão aumentando. Aumentando, exatamente. Por isso que é crescente. Então. Crescente. Por isso que esse ano, Franklin, eu fiz questão de não vir de amarelo. Porque em todos os anos, né, Amanda, nas entrevistas, hoje eu vim de rosa. Mas por quê? Não é contra o Setembro Amarelo. Mas é para pensar que nós devemos falar sobre isso em todos os dias do ano, o ano todo. Não é só em setembro. A saúde mental, ela precisa ser conhecida. Lembra? Informação. Quanto mais informação, mais conhecimento, porque a gente consegue conectar essas informações. Aí, por isso, o trabalho de vir aqui e conversar também com vocês, trazer um pouquinho da minha experiência. Existem outros profissionais na área de saúde mental que também podem ajudar. Então, nós falamos tão mal das redes sociais. Eu, por um certo tempo, fiquei muito chateada com as redes sociais, mas a gente tem que estar ali. E a rede social, ela pode ser usada.
e pode ser muito bem usado. É que nem um martelo. O martelo ele pode ser para pregar ou pode ser para machucar. Para machucar. Então, sim. a rede social também tem muita informação de qualidade. E por isso que eu decidi também estar lá. E nós podemos utilizar isso a nosso favor. Então, falar sobre saúde mental todos os dias do ano. Quanto mais informação, mais a gente consegue conectar com esses profissionais e aí adquirir o conhecimento em relação a isso. Uhum. Até porque eu sou uma pessoa que para começar o dia, me corrija se eu estiver errado, isso é uma percepção minha. A produtividade, o bem-estar, os seus resultados, eles estão intimamente ligados com a sua saúde mental. Óbvio, tem dia que eu respeito. O dia que eu não estou saudável mentalmente, e todos nós estamos sujeitos. Hoje, por exemplo, hoje segunda-feira, foi um dia, assim, para mim, que foi um dia pesado. Um dia que... Exaustivo, né? Exaustivo, embora eu saiba que a segunda-feira sempre é assim, mas tem segunda-feira que flui. Mas aquela segunda-feira, tal qual foi hoje, que a coisa empaca, automaticamente já aciona um gatilho mental que me coloca num estado assim de alerta, não sei se é de fuga ou se, enfim. E eu percebo que quando eu, Franklin, não estou bem emocional e mentalmente, a minha produtividade cai, o meu rendimento cai. A coisa desanda, né? Então, uma das coisas que eu me preocupo muito e que procuro sempre estar em dia, óbvio que de uma forma sistêmica, a saúde mental. Porque, estou falando por mim, com experiência própria, eu não consigo me desenvolver fisicamente se o meu mental não estiver ok. Franklin, mas você se desenvolver o físico, o mental vai junto. Só que, no meu caso, eu não sei se isso é um padrão, é uma regra, e aqui já é uma consulta que eu estou fazendo contigo, tá? Existe essa correlação, existe numa pirâmide, numa escala, uma preocupação maior, porque para eu focar no físico, o mental tem o que estar... foco, na minha opinião, vem de um estado mental, de espírito, de reflexão e de emocional. Para eu focar no meu trabalho, para eu focar, eu preciso estar mentalmente bem e pelo menos equilibrado para aquilo. Do contrário, não tem foco. Do contrário, não tem propósito. Do contrário, não tem direção. E para onde eu vou? Faz sentido? Todo. Eu sou suspeita para falar isso. Mas a saúde mental está no comando. Exatamente. Por então, isso, falar sobre isso. Então, nós falamos de protagonismo. O protagonismo da nossa vida é o nosso cérebro, não só o cérebro, a mente. Uhum. Então, quando nós pensamos em foco, nós estamos pensando em planejamento, em estratégia, que já foi criada porque o nosso cérebro, as nossas emoções, a nossa história já percebeu que precisa de uma mudança. Ou precisa de algo que tenha que ser feito, que é chato, ainda mais na segunda-feira, para que se mantenha essa saúde em geral. Saúde mental não é só ausência de transtorno mental, não. que é o que nós falamos anteriormente. Então, se não tiver a saúde mental, nós não conseguimos planejar e nem traçar nenhuma estratégia para que nós consigamos chegar, ter foco para chegar em algum lugar. Exatamente, exatamente. Mais uma hashtag aí que eu peguei, a saúde mental está no comando. Acima Deus no comando, mas a saúde mental no comando. O Sérgio pergunta assim, doutora, como agir quando uma pessoa está precisando de tratamento, mas ela não aceita a ajuda de profissionais? Isso é importante também, né? Não temos como, Sérgio, nós não temos como forçar uma pessoa a se tratar. Existe um transtorno, dependência química, que é muito difícil, porque não existe uma medicação específica, só para exemplificar, que realmente cure a dependência química. Então, por que muitos profissionais não gostam de trabalhar com isso? Porque vai muito mais da atitude, da motivação desse paciente querer realmente melhorar do que quaisquer medicações. Então, mas essa pessoa, ela só vai conseguir realmente melhorar se ela quiser.
E muitos deles chegam no meu consultório e quando eu pergunto por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque a minha mãe, porque o meu marido, porque o meu pai. E não vai funcionar. Então, existe uma estratégia, até na psicologia e na psiquiatria também, que são algumas consultas motivacionais para motivar essa pessoa a tratar. Então, tem tudo isso também. Por que nós não conseguimos sempre ser assertivo no tratamento? Porque as pessoas não querem o tratamento. Porque elas estão indo porque alguém pediu. Então, o profissional que está desse lado, ele precisa trabalhar essa motivação. O que eu falo para o Sérgio e para várias pessoas? Sempre tentar, sempre a fala. Eu estou aqui para escutar. Se precisar de mim, deixar as portas abertas, não forçar. Indicar um profissional. E muitas vezes marcar a consulta, sim, por que não? Não é forçar, é uma escuta amorosa, é um jeito carinhoso de falar, é mostrar realmente a preocupação com aquela pessoa. É diferente de impor, é diferente de ser ríspido ou de ser agressiva. Essa pessoa que está em sofrimento, muitas vezes ela é ríspida e agressiva, mas ela está sofrendo. Então, se nós estivermos, né, realmente preocupados, nós conseguimos acolher até que essa pessoa se direcione e vá a um profissional. E muitas vezes acontece o contrário. Interessante a pergunta do Sérgio, porque aí me veio essa questão. Às vezes as pessoas procuram ajuda escondidas do psiquiatra. E eu diria que quase todos os dias. E aí, como que acontece? Eu prescrevo a medicação quando é indicado, direciono para o tratamento, conversamos, e essa pessoa chega em casa. Hoje aconteceu com uma senhora. E ela chegou em casa, um pouquinho antes de eu chegar, que ela mandou mensagem: doutora, meu marido não quer comprar a medicação. Olha só. Porque ela vai ficar viciada, porque a medicação não é para tomar. Então, como que eu trabalho também? A rede de apoio. Não adianta essa pessoa também pedir ajuda, ela quer ajuda, ela pede escondida. Ela junta o dinheirinho para pagar a consulta, para conseguir. E aí ela chega em casa e o marido, às vezes não é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o irmão, às vezes são os primos, falam que ela não deveria usar. Por quê? Por falta de conhecimento, não é nem por falta de informação, às vezes por excesso de informação. E por isso a falta de conhecimento. Então, essa pessoa não consegue tratar, porque para que essa pessoa se trate, ela precisa de apoio. Sim, ambiente. Por isso a Precisa rede um de ambiente. apoio. Porque como que a pessoa vai tratar? Vai usar a medicação? Como que a medicação vai fazer efeito se ela escuta todo dia? Porque aí tem as questões emocionais, de personalidade, são as questões ambientais. Todo dia ela escuta, mas não é para tomar. Você vai Como ficar assim? viciada,